Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vozes da Unicid, nosso podcast quinzenal que conta muito sobre o que acontece dentro da Universidade do Estado de São Paulo. Sou o professor Cleiton Cunha, nessa primeira temporada continuo sendo o host do programa e hoje eu tenho o prazer de conversar com o meu chefe. Né? O cara que me deu aula e além de ter me dado aula, teve a pachorra de me contratar há 19 anos atrás, professor. E professor Vanderlei Gonçalves, que é coordenador dos cursos, vamos ver se eu acerto todos, tá, professor? Vamos lá. Coordenador dos cursos de tecnologia, superiores de tecnologia em recursos humanos, gestão de recursos humanos, gestão financeira, marketing, gestão comercial, logística, comércio exterior e, além disso, tem um bacharelado ainda em ciências econômicas. Esse é o professor Vanderlei Gonçalves, nosso convidado de hoje. Chefe, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo seu tempo e é um prazer conversar com o senhor. Prazer é recíproco. Muito obrigado por ter convidado. Estou muito contente, muito feliz em estar presente aqui para poder agregar e falar alguma coisa a meu respeito, claro. Desde que você solicite. Professor, são quantos anos de Unicid? São, por incrível que pareça, eu comecei muito jovem, né? Eu era uma criancinha. São 46 anos de Unicid. 46 anos, só para você ter uma ideia, 46 anos é o que eu tenho de idade. 46 anos que eu estou aqui, éramos a Faculdade Zona Leste de São Paulo, depois crescemos, chegamos ao status de universidade. Muito bem. Né? Desde 1979. Desde 1979. Andando por esse campus. Andando por esse campus. O que o senhor talvez não tenha visto aqui, professor? Eu vi muita coisa, eu passei por várias gestões, desde o primeiro, o professor Remo, depois com o professor Paulo, que era filho do professor Remo, depois a assunção do Grupo Cruzeiro do Sul. Certo. Então são três gestões que me deixaram muito claro, e não é quem identifica a mudança que melhor se sai com elas, é aquele que consegue se adaptar melhor à mudança. Tenho certeza. Você fala assim, talvez você diga assim, caramba, como é que você consegue ficar vários anos em um mesmo lugar, né? Porque hoje em dia é muito difícil. É muito difícil. É simples, é vivendo cada dia de uma forma diferente. Certo. Você fala em experiência com reflexão. Tá. Porque experiência sem reflexão é mera repetição. Com certeza. Porque, por exemplo, você chega assim e fala assim, eu tenho 46 anos de experiência, você tem um ano repetido 46 vezes. Você não vai agregar muita coisa. Exatamente. Entendi. Então, algumas peripécias que eu passei por aqui desde o meu primeiro dia. No meu primeiro dia, inclusive, teve um fato inédito. Eu não era professor ainda, né? Sim. Eu comecei como professor aqui na universidade, na antiga Faculdade Zona Leste de São Paulo. E no primeiro dia de aula, foi um sábado, nós tínhamos aulas aos sábados à tarde, mais especificamente às 15h15, olha que horário. Cabalístico. Né? Então, disseram para mim, o senhor vai na sala do segundo H de administração. Certo. O perfil do aluno de faixa etária na década de 70, década de 80 era Eu também tinha uma idade bem inferior à minha. Você tira 46 anos aqui, você vai ver um garoto de 26 anos. Sim. Estava iniciando. Sim. Né? E que recebeu logo uma pancada no primeiro dia. Só que eu acho que eu me saí muito bem, porque eles disseram assim, eu cheguei na porta da sala de aula e falei, aqui que é o segundo H? Aqui é o segundo H, porque você é aluno daqui? Eu falei, não, eu sou o professor. Deram risada. Como professor? Eu falei, vamos entrando que vocês vão saber como. E ali eu ganhei a turma. Sim. Por isso que eu falo para os professores que eu contrato, ou para aqueles professores que estão iniciando, você não deve deixar nunca perceber ao aluno que você está começando agora. Tá. Isso aconteceu comigo há 19 anos atrás. Eu lembro, há 19 anos atrás, o senhor olhou,
até se lembrou, porque eu fui aluno do senhor. Para quem não sabe, o professor Vanderlei foi o primeiro professor que eu tive na universidade. Uma segunda-feira, no ano de 1996, me deu aula de economia durante o ano. Naquela época a universidade era anual, né? Era anual, isso. E durante um ano o professor Vanderlei me deu aula, foi o primeiro professor que eu tive. E depois tenho a honra ainda de trabalhar. Foi ele quem cometeu a loucura de me contratar. Mas há 19 anos eu acho que deu certo, né, professor? Olha, tem que ter dado e deu certo. Você tem também que entender o seguinte, eu tenho um pensamento que quem não contrata aquele que forma, não serve para formar. Exatamente. Eu ouvi isso do senhor quando o senhor me contratou. Eu já falava isso lá? Eu já falava isso. Então você vê que eu continuo acreditando nessa máxima. Sim. Se eu formo, eu tenho que acreditar naquele que eu formei e tenho que empregar aquele que eu formei. Senão eu não sirvo para formar. E o interessante é que eu não sou o único, né, professor? Hoje nós temos alguns professores trabalhando na área que tem esse mesmo modelo. Tem. Que é muito interessante e realmente faz com que a gente se sinta cada vez mais em casa. Isso aí. Professor Vanderlei, bom, 46 anos de Unicid, 3 gestões. 3 gestões. Né? E quando é que o senhor ascende, ou quando é que o senhor assume coordenação? Eu entrei como professor, eu tinha uma dupla função, porque eu trabalhava também no mercado financeiro durante o dia e lecionava à noite. Eu vim assumir os cursos superiores de tecnologia no ano de 2005. Certo. Um pouco antes eu assumi o curso de Ciências Contábeis, fiquei um período de transição entre a saída de um diretor e a chegada do outro, mas que eu assumi efetivamente a coordenação foi no ano de 2005. Certo. Era o ano que os cursos superiores de tecnologia estavam fervilhando. Quando eles surgiram em 2003, sim, né? E eles estavam naquele ciclo ascendente. Tá. Né? Pra você ter uma ideia, teve um ano aqui que nós conseguimos colocar 1.600 alunos ingressantes no processo seletivo. Hoje você sabe muito bem que a gente coloca 800, 900 quando muito, né? Sim. Nós colocamos 1.600, nós formamos 16 turmas do primeiro ano, com 100 alunos cada uma. Coisa pouca. Quase nada. Pra época, a gente tá falando foi um estrondo. Falando de 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, assim que os cursos foram aprovados pelo Ministério da Educação. Quer dizer, é muita coisa. Hoje, se a gente soma, a gente tem até mais do que isso nos nossos processos, mas não 1.600 novos, né? Mas não, hoje 1.700 é o tamanho da área, né? É o tamanho da área. Você vê o boom que foi. Sim. Né? E como é que os cursos tecnológicos, na visão do senhor, como é que eles começaram, né? E como é que eles avançaram para o que ele é hoje, ou que eles são hoje? Né? Como é que estão lá em 2005, quando tudo começou, como é que talvez não só os alunos, mas o mercado via os cursos tecnológicos e a partir dessa evolução toda durante esses 20 anos, como é que o senhor enxerga que tanto o mercado como os próprios alunos enxergam os cursos tecnológicos da área de gestão? Hoje já enxergam de uma forma positiva, né? Certo. Mas nós sofremos bastante, porque o curso superior de tecnologia é um curso de educação profissional focado no mercado de trabalho. Sim. Essa é a grande diferença entre um curso superior de tecnologia e um bacharelado. O bacharelado é para quem quer ter vida acadêmica. Certo. Né? Se quiser ir para o mercado de trabalho, o foco do mercado de trabalho está no curso superior de tecnologia. Que teve uma certa barreira para ingressar, porque o pessoal confundia o curso superior de tecnologia com um curso técnico. De ensino médio. E ele não é isso. Né? Ele forma gestores que podem ser tão competentes quanto os que fizeram o curso de graduação convencional, ou bacharelado. Né? Com um agravante, é o saber fazer
que é muito mais focado, e o saber ser, né? Muito mais focado do que um curso de bacharelado que é mais generalista. Sim. Tá certo? Sim. Hoje não existe tanta repulsa do mercado em relação a isso. Mas nós já tivemos muita. A tal ponto de, por exemplo, grandes bancos não aceitarem para estágio alunos que estavam cursando um curso tecnológico, um curso superior de tecnologia. Eles não aceitavam. Não vou nem dar o exemplo, porque não é o fórum adequado para isso. Mas eles não aceitavam. Cenário que mudou completamente hoje. Sim, né? Hoje o cenário mudou porque mudou também a faixa etária de quem está procurando esse curso. Perfeito. Né? Hoje o jovem percebeu, já que ele é imediatista, ele tem muita rapidez, ele quer as coisas rápidas, ele percebeu que fazendo um curso superior de tecnologia, ele tem uma graduação de um curso que é superior, que lhe possibilita fazer uma pós-graduação e juntando os 2 anos de graduação mais 1 ano e meio, sair como um especialista. O que o mercado hoje cada vez pede, né? E aí vai ao encontro também do que o jovem ele chega aqui para nós, né, professor? Ele vem com uma, não vou dizer pressa, mas é uma agilidade maior. Muitos chegam e falam assim, eu quero primeiro semestre eu já quero fazer estágio, já quero fazer um monte de coisa. E a gente consegue ver vários desses jovens evoluindo durante esses 2 anos que a gente fica com eles. E a gente percebe que realmente hoje os cursos eles são muito bem aceitos pelo mercado e até mesmo alguns procuram diretamente pessoas formadas em cursos superiores de tecnologia exatamente por conta dessa especificação, dessa coisa do saber fazer. Do saber fazer, que é uma característica muito importante. E é muito interessante uma coisa. Eu, via de regra, sempre trabalhei com os calouros, com os ingressantes. E as minhas disciplinas ou eram para os ingressantes ou eram para aqueles que eram concluintes. Tá. Então é muito comum você ministrar aulas para o ingressante, então você olha para o aluno e vê um aluno ali, uma pessoa. Quando você vai no 4º semestre, que é quando ele está se formando, você tem esse mesmo aluno, mas é uma outra pessoa. Uma outra pessoa, concordo plenamente. Né? Uma outra pessoa. Em termos totais de conhecimento, do saber fazer e do saber ser, pô. Sabe? Ele desenvolve a capacidade de aceitar o trabalho em equipe. Que é uma coisa que a gente trabalha bastante. Entendeu? Então, realmente o curso superior de tecnologia é um curso porreta, certo? Eu acho também. E professor, se nós pensarmos assim, vamos pensar numa organização qualquer, né? E nós temos 6 cursos tecnológicos na área de gestão. Como é que o senhor consegue encaixar os cursos na gestão como um todo? Então, se nós imaginarmos uma estrutura corporativa, né, e lembrarmos dos cursos que nós temos aqui, como é que o senhor, com toda a experiência que o senhor tem de ter visto esses cursos de certa forma nascerem e todo o desenvolvimento deles, né, como é que o senhor enxerga como cada um desses cursos se encaixa na corporação, numa organização? Com uma tranquilidade muito forte, porque nós também desenvolvemos no nosso aluno, ele tem que ter uma visão holística e sistêmica. Certo. Então ele se encaixa perfeitamente. Eu não quero, veja bem, um cidadão formado em Comex que dentro da organização pense só comércio exterior. Ele tem que ter a visão do todo. Sim. Nós não desenvolvemos o trabalho em equipe. Ele não é um sistema. Certo. A soma das partes não tem que superar o todo. Senão não vale a pena. Conjuntos de partes interagentes e interdependentes. Isso, exatamente. Né? Então, realmente eu vejo com muita tranquilidade. Ele se encaixa perfeitamente. O cidadão de RH, hoje você fala no RH estratégico. Sem dúvida. Né?
Ele tem que ter a participação, não pode estar restrito à sua caixinha. Sim. Ele tem que pensar fora da caixa. Senão ele acaba se limitando, né, professor? É a visão holística que o senhor se referiu. Exatamente. A visão holística. E nisso nós temos toda a parte... O gestor comercial hoje, ele não necessariamente trabalha só com a área comercial, porque ele tem que montar a equipe dele também. Exatamente. Então nós temos que também trabalhar um pouco da área de recursos humanos. No próprio curso de gestão comercial nós temos essa coisa do, olha, não é um curso de vendas, né, professor, é um curso de gestão comercial. Então nós temos toda a estratégia, temos toda a parte de resultados ou finanças que a gente tem que entregar. E isso realmente forma um profissional cada vez mais completo num espaço de tempo um pouquinho menor do que um bacharelado, exatamente por conta da formação direcionada para o mercado de trabalho. Exatamente. Né? E se a gente olha assim para como as coisas estão acontecendo, professor, e principalmente os alunos que a gente recebe, como o senhor mesmo disse, os alunos que a gente acaba formando e entregando para o mercado, se olharmos para os 6 cursos, né, do comércio exterior, passando por recursos humanos, passando por marketing, gestão comercial, gestão financeira, né, nós temos a logística, que é de extrema importância hoje em dia. Nós somos um país que depende muito dos profissionais de logística. Mas olhando para todo esse nosso cenário e tudo aquilo que a gente oferece para os nossos alunos, para aqueles que vão chegar e para aqueles que já estão aqui, como é que o senhor enxerga os cursos superiores de tecnologia e gestão da universidade e quais são os diferenciais? O que nós temos que faz com que a gente realmente a gente receba o aluno de uma forma e acabe soltando ou entregando para o mercado um aluno completamente diferente? O que o senhor enxerga de diferencial? Isso é uma verdade. Você recebe o aluno de uma forma e entrega de outra forma completamente bem melhor. Ainda bem. Bem melhor. Agora, como eu enxergo esse aluno? Não só o aluno, como o curso como um todo, professor. Se nós pegarmos o aluno como chega e como ele sai, e que o curso, quais são os diferenciais que nós temos aqui em relação ao que pode acontecer? Nós temos a tradição de sermos um dos pioneiros a trabalhar com cursos superiores de tecnologia. Isso é verdade. Nós somos pioneiros, temos a tradição, temos uma comunicação boca a boca espetacular. Verdade. Também. Eu mesmo, o que prova isso, eu já cheguei a ministrar aulas para o pai e para o filho. Aconteceu, verdade. Né? Já aconteceu de ministrar aula para o pai e para o filho. E o filho trouxe uma fotografia onde eu apareci com o pai dele. É lógico que meus cabelos ainda eram mais escuros, não eram tão brancos. Mas são coisas que evidenciam a tradição. Né? Não vou nem falar da localização. Não, a localização nós estamos a 50 metros da estação do metrô. É uma consequência, né? Mas a tradição, o corpo docente, né? O corpo docente, que é um corpo docente integrado, que não tem muitas mudanças. É verdade. Que ele permanece efetivamente trabalhando em conjunto, em equipe. Em equipe, que é o que a para gente formar pessoas que trabalharão em equipe. Sim, é verdade. E que tenham a visão do todo também. Sim. Né? É muito comum nós termos colegas que trafegam entre os cursos para levar a sua experiência específica para cada curso, né, professor? E isso realmente enriquece todo o que a gente oferece. E você sente essa diferença, não querendo menosprezar em hipótese alguma qualquer tipo de profissional, mas quando você pega um profissional que não está habituado a trabalhar com cursos superiores de tecnologia, ele sofre no início. Por quê? Porque, em muitos casos, o aluno que está sentado à sua frente é um aluno que traz uma experiência profissional do dia a dia muito grande. Sim. E se você não tiver essa experiência para poder responder questionamentos para eles, você acaba ficando... Você acaba. Eu lembro uma certa oportunidade, eu estava dando administração de custos. E um senhor estava ali, depois da aula, veio para mim e falou, olha, foi ótimo essa aula, porque agora eu entendo por que eu tenho que fazer a separação dos custos da empresa. Nós estávamos dando custo direto, indireto, custo fixo, custo variável, aquelas coisas todas. Sim.
E ele veio dizer isso, quer dizer... Ou seja, ele já tinha uma experiência no mercado. Ele sabia que aquilo existia, mas ele não sabia explicar aquilo academicamente. Sim. Esse é o grande Acontece comigo também, quando eu estou lecionando em marketing e eles vêm, professor, como é que faz isso? Eu já faço isso assim, por que você faz de um jeito diferente? Eles falam, olha, tem todo esse motivo para poder fazer dessa forma, cuidado com aquilo que você traz. Não estou não querendo dizer que está errado ou que está certo, e sim que existem formas distintas de fazer talvez a mesma coisa, e você, como profissional que vai estar no mercado, pode escolher entre essas formas aquela que se enquadrar mais ao que você está fazendo naquele momento. Que é uma coisa que a gente integra bastante com a prática, né, professor? Então, é muito interessante porque eles acabam trazendo as experiências deles e a gente faz um processo de troca. E essa troca é muito rica para os cursos. Né? Agora, uma coisa que tem que ficar clara, nós estamos falando que trata-se de um curso de educação profissional voltado ao mercado de trabalho. Isso não quer dizer que nós deixamos de lado a parte social e a parte humana. Perfeito. Esse é o problema. Existe uma formação também nesse sentido. Tanto é que nós mexemos com o comportamento do aluno. Sim. Quando eu falo que ele vai ficar diferente lá no 4º semestre... Você tem a parte comportamental. É no ser, saber ser. Sim. Né? Então isso também é foco no curso superior de tecnologia, pelo menos no nosso. E aliás, como você estava dizendo, isso pode ser colocado como um grande diferencial no nosso curso. Eu também concordo. Concordo. Nos nossos cursos. Nos nossos cursos, né? São só 6, né, professor? Só 6, só. Bom, professor, e além de tudo isso, além de 6 cursos de superiores de tecnologia distintos na área de gestão e negócios, nós temos também um bacharelado, que o senhor coordena também, que é o bacharelado em Ciências Econômicas, né? E eu também tenho o prazer de lecionar no curso, que é muito legal. Nós temos aí um projeto chegando, né? Não vamos dar spoiler, mas tem um projeto aí com o curso de Ciências Econômicas chegando. Mas... E o bacharelado em Ciências Econômicas, professor? Desde quando ele está presente com a gente? Eu sei que o senhor foi o precursor no sentido de assumir a coordenação logo de cara, né? Como é que esse curso está se desenvolvendo? Qual é o perfil do profissional que chega e que sai? Né? E basicamente quais são os diferenciais que o curso de Ciências Econômicas na universidade tem? Bem, o diferencial é a própria marca da Unicid, sim, capitaneada por pertencer a um grande grupo de educação, que é a Cruzeiro do Sul Educacional. Esse curso, ele é um pouquinho, é o bebezinho da turma. Da turma, né? Verdade. Tem aí, formou já 2 turmas, tem praticamente uns 6 anos de existência. Ele é um curso um pouco diferente do curso superior de tecnologia, porque ele desenvolve também a parte acadêmica. Sim. Né? Sim, não verdade. que o curso superior de tecnologia não desenvolve, mas o curso de Ciências Econômicas é um bacharelado que visa formar um ser com senso crítico criativo. Sim. É um profissional que tenha visão, saiba ler o ambiente, traçar cenários e escolher o cenário mais adequado. Para isso nós o capacitamos, basicamente, não só com disciplinas ligadas a métodos quantitativos, sim, como disciplinas ligadas à personalidade humana e as disciplinas ditas técnicas, né? Por exemplo, macroeconomia, microeconomia brasileira, não deixando de buscar no passado a explicação para fatos presentes. É verdade. Porque você tem história do pensamento econômico, história econômica geral, quer dizer, você tem disciplinas que trazem para o hoje coisas que já aconteceram. Que mostra o ciclo econômico acontecendo bem na cara, assim, né, professor? Aquela coisa, exatamente, o ciclo econômico. Olha, se nós temos um cenário assim, é porque lá atrás aconteceu assado, então isso se desenvolve e chegamos nesse cenário aqui.
que é o que o economista precisa entender, né? Ele precisa, ele tem um mercado de trabalho amplo, né? Sim. É interessante, ele pode ir para o setor público, Uhum. pode ficar no setor privado, dentro do mercado financeiro. Você tem bancos que contratam economistas um atrás do outro. A rodo, a gente fala. Né? A rodo, passa o rodo. Por causa da capacidade de lidar com números e por essa percepção de enxergar o futuro. Sim. É a percepção de ler o ambiente e traçar o cenário adequado. Fazer a projeção adequada de acordo com aquilo que está vendo no presente. Deve passado, presente e futuro, né? E normalmente a gente trabalha, se a gente começa a olhar para os índices e para o que está acontecendo na economia, não só no Brasil como no mundo, a gente sempre percebe que os economistas fazem projeções constantes, não tentando prever, mas mostrando basicamente como é que o cenário vai estar, de maneira a ajudar quem toma as decisões a tomar as decisões de maneira adequada. Né? Exatamente. E isso é interessante. Não tem problema. Pode ligar, não tem problema. A gente Vamos desligar isso. Acontece, gente. Aqui, ó. Aí você vai ver trabalho, ó lá. As coisas não param aqui. Não, e tá tudo certo. Não sei como o meu não tocou ainda. Também era para ter colocado no Vibra. Mas que é isso, professor? Estamos aqui batendo papo a respeito dos cursos. E quer dizer, nós temos um cenário e a economia mundial, do jeito que ela se apresenta para nós hoje, né, ela traz uma série de oportunidades para as pessoas que desenvolvem, que cursam ciências econômicas, não? Isso é o que promoveu, vamos dizer, o renascimento desse curso. Certo. Porque esse curso estava esquecido. Esquecido. Uhum. Eu fiz economia. O senhor é economista. Eu sou economista. É verdade. Mas eu sou economista de uma década em que o economista era supervalorizado. Certo. Então todo mundo queria fazer economia. Uhum. Né? Só que aí, quando esses economistas passaram a ter um comportamento político muito mais do que técnico, certo, a profissão mais ou menos caiu não em descrédito, mas em desgraça, a verdade é essa. Entendi. E aí o curso dá uma caída. Agora não, agora ele parece que reanimou. Uhum. Aquele ciclo de vida do produto. Só que ele deu uma inflexão aqui, parece que está subindo. A curva normal deixou de virar normal. Isso, exatamente. Toma para cima. Isso. E a gente vê isso pelo número de pessoas e alunos que nós estamos recebendo nesse semestre, né, professor? O crescimento constante, o curso de Ciências Econômicas já é um curso com um volume de alunos grande, né? Ele vai crescendo paulatinamente, mas de forma constante. Sim. Constante. O famoso crescimento sustentável, né? Isso, exatamente. E outra, tem um detalhe. Existe a evasão, como em todo o curso. Sim. Mas a coisa é séria. Quem faz economia faz por opção. Uhum. Né? Então, dificilmente ele desiste. Ele optou, porque é um curso que exige uma certa dose de leitura, sim, uma certa dose de abstração para você traçar cenários, né? Você desenvolver senso crítico, né? Dá muito trabalho, então o aluno às vezes acha que mas faz parte como o senhor disse, a escolha, né, professor? É uma escolha. E o interessante é que a gente deixa bem claro que a gente vai trabalhar a ciência econômica do jeito que ela tem que ser trabalhada, em que você vai ter que desenvolver os seus trabalhos, desenvolver o seu hábito de leitura, desenvolver o hábito da abstração, dos métodos quantitativos, que a gente está falando de economia, que engloba tudo isso. Engloba tudo isso. E é importante, nós temos um grupo de alunos muito interessante agora, né, professor? Inclusive, eu estou quase falando do projeto, mas eu não vou falar não. Não vamos. Não falar não, melhor não, né? Melhor não, né? Deixa em suspenso. Coloque Blue. Mas vai acontecer, vai dar certo, vai acontecer. Professor, bom, a gente está indo para o final. A gente consegue falar de 7 cursos, não dá para falar todos de 7 cursos detalhadamente no tempo que a gente tem. Então a gente tem vários materiais, vocês têm as redes sociais, a gente trabalha qualquer coisa também, entre em contato com a universidade para a gente saber. Nós temos também o Mochilão chegando, né, que é um evento bem legal que a gente pode apresentar o curso, ou os cursos. Mas, já caminhando para o final do nosso papo aqui, professor,
Professor Vanderlei, desde que eu conheço o senhor sempre me diz e me ensinou várias coisas. Eu acho que eu não seria 10% do professor que eu sou se o senhor não tivesse entrado na minha vida profissional e me adotado de volta. Mas... Quer dizer que eu sou responsável por de certa forma professor. De certa forma Agora a gente já conhece o culpado. Ou um dos, né? Um dos culpados. Né? Porque tem a professora Tatiana, que foi minha professora também. O professor Ventura foi meu professor também. Pessoal. Mas nesses 46 anos, professor, se a gente puder resumir o que é a universidade e o que o senhor vivenciou e vive aqui, de um ponto de vista... A visão do professor Vanderlei, o que é a universidade, o que a Unicid significa e o que o aluno pode esperar quando ele entra para fazer qualquer um dos cursos da universidade? Bom, eu, enquanto pessoa, eu diria para você o seguinte: eu não era professor e a universidade me fez professor. Então somos dois. Ela me fez professor e eu ajudei a Faculdade Zona Leste a se transformar em uma universidade. Eu acho que foi biunívoca a relação aí. O que o aluno deve esperar uma universidade séria, compromissada, comprometida com ele, aluno. Sim. O nosso foco é sempre o aluno. E o crescimento intelectual, moral, social dele, aluno. O aluno é o nosso foco. Não tem essa de dizer, não, olha, entra aí, senta. Não, o nosso foco é o aluno, é o crescimento dele. É verdade. Eu preciso dele assim como ele precisa de mim. É a mesma relação. Eu precisava da faculdade, da universidade para me transformar num professor. Sim. E ela precisava de mim para poder se transformar numa universidade. Nós precisamos do aluno. O aluno precisa da universidade. Tem razão. É uma relação de dupla mão. Né? E essa universidade é uma universidade séria. Quem está te falando aqui é uma pessoa que está aqui dentro há 46 anos, que já passou por 3 gestões. Certo. É uma universidade muito séria. E o senhor tem uma frase que eu sempre que ouço eu lembro e fico bastante emocionado, que quando o senhor se apresenta para os alunos ingressantes, o senhor fala a respeito da universidade ser a segunda casa. Exatamente. Né? Que a universidade vai nos ajudar na nossa vida e ela tem que ser considerada a segunda casa, porque se a gente não se sente bem na nossa casa, não é pra gente estar lá. Não é pra estar lá. Né? Então, por isso que eu concordo plenamente com o senhor e usando as palavras que o senhor costuma usar. Foi uma escolha dele, né? O aluno escolheu a Unicid. Então ele tem que prestigiar a Unicid. Sim. A Unicid para ele tem que ser a melhor. Sabe por quê? Porque só a Unicid o tem como aluno. É verdade. É mais ou menos isso. Entendi. A universidade, por que a universidade é a melhor? Porque eu sou professor dela. Sim. Eu não estou em outra. A concorrente não me tem como professor. Então me parece petulante essa colocação. Não, é se colocar no time, né, ela professor? Não é petulante, é uma situação de pertencimento. Se engajar na vida orgânica da universidade. Sim. A universidade é um organismo vivo. Perfeito, é verdade. É isso. É verdade. Sr. Vanderlei, obrigado. Já terminamos? Já terminamos, ó. Nem passou direito, né? Não é difícil a gente no tempo que a gente tem. Falar de 7 cursos, falar do professor Vanderlei, falar da universidade, mas é importantíssimo que o senhor conversou com a gente. Obrigado por mais essa lição e por mais esse aprendizado que eu tenho com o senhor. Tenho certeza que todo mundo gostou. E professor, é sempre um prazer conversar com o senhor sabe disso, a gente senta um do lado do outro. Lógico. E é uma lição a cada dia, tá? Muito obrigado por receber a gente. Nós somos né? Nós somos seres sociais. Nós precisamos um dos outros. É verdade. E quando a gente tem essa consciência, todos crescem. Todos crescem. Né? E aí, pessoas, desculpa, professor, mas pessoas, vem fazer parte do nosso ecossistema, vem fazer parte da universidade. Professor Vanderlei, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado de coração. Foi um prazer. E, gente, a gente encerra mais um episódio do Vozes da Unicid.
Até a próxima quinzena, com mais uma personalidade da nossa universidade. Até lá. Obrigado, valeu, tchau, tchau.